Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que nos reunimos mais uma vez para estudarmos agora o novo livro, a primeira obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós agradecemos a todos os corações aqui reunidos, convidamos para que também possam adquirir a obra através do site da editora Leal e também fazerem parte desse estudo, né? Nos acompanharem semanalmente. Todos os nossos coordenadores estaremos reunidos, nos intercalando a cada semana. Gostaria também aqui de avisar a todos os interessados que nos procuram que o estudo da obra Perturbações Espirituais, que encerramos na semana passada, se encontram todos disponíveis no canal da TV Mansão do Caminho no YouTube. Se procurarem lá na playlist, vão conseguir acompanhar o estudo do início ao fim. Todos os capítulos estão disponíveis. Então, vamos nos unir em prece, em oração, para, mais uma vez, agradecer a Jesus, o nosso bom mestre, agradecer aos mentores espirituais, em especial ao querido Manuel Filomeno de Miranda, pela oportunidade de estarmos tendo acesso a essas informações tão valorosas, que nos servem de despertamento, de conhecimento, de alerta. Rogamos, Senhor Jesus, que envolva os nossos coordenadores desta noite, para que possam seguir inspirados a nos trazer o conhecimento colocado no exórdio desta obra, o primeiro capítulo. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Então, temos conosco hoje o Laudelino, que está aqui ao meu lado, a Tânia, que está em Salvador, na Bahia, e vamos, então, passar a palavra para a Tânia para que ela inicie, então, o estudo deste encontro. Tânia, seja bem-vinda, a palavra está com você. Olá, querida Gisele, querido Laudes, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva-nos hoje e sempre. Nós fizemos uma divisão para esta apresentação inicial, trazendo um pouco a respeito da vida de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele esteve em sua última encarnação. Eu queria fazer um destaque muito pessoal da minha aproximação com a leitura das obras deste espírito, que particularmente sempre eu tive uma aproximação pelo fato do tema em destaque, mediunidade, obsessão e desobsessão. Alguns de nós temos, talvez, informações insuficientes a respeito da vida deste espírito, Manuel Filomeno de Miranda, quando ele esteve aqui conosco na experiência corpórea. Mas vale lembrar para aqueles que já têm essas informações, atualizar, compartilhar. E como nós podemos fazer, então, uma breve síntese para que, na introdução deste livro, nós possamos compreender a relevância da narrativa que ele faz, justamente porque, enquanto encarnado, ele teve a oportunidade de acompanhar a família Soares, que é a protagonista deste livro, Nos Bastidores da Obsessão. O que poderíamos, então, destacar de relevante na vida de Manuel Filomeno de Miranda, encarnado,
e que vai se sucedendo para que, na experiência corpórea, ele pudesse levar ao mundo espiritual, ainda aprofundando os estudos e destacando este tema, que é a obsessão e a desobsessão. E aí fomos colhendo alguns dados da sua história de vida, inclusive porque ele nasceu aqui na Bahia, né? Conforme Gi falou, eu estou em Salvador, Bahia, e ele nasceu em uma localidade que é chamada Jangada, no município de Conde, em 14 de novembro de 1876. Ou seja, temos a vida de alguém que viveu há 2 séculos atrás, mas que no século passado ele foi capaz de oferecer para nós valiosos livros, dos quais 4 já foram estudados por este grupo de estudo Sueli Caldas Schubert, e que estamos agora recomeçando um novo estudo através da sua primeira obra. Então, ele nasceu em um lugar que hoje é um lugar turístico do nosso estado, que fica no litoral norte da Bahia, conhecido como Barra de Siribinha. Os seus genitores, o seu pai teve o mesmo nome seu, fazendo um destaque que o seu nome é Manuel Baptista de Miranda, coisas da nossa ortografia no passado. Quando ele tinha 11 anos, Manuel Filomeno de Miranda ele sai desse município e vai para a região de Canavieiras. Podemos pensar, né, uma idade ainda na fase de transição, infância, pré-adolescência para adentrar a adolescência. E nesta época, essa mudança ela aconteceu justamente porque a cidade era próspera do cacau na região. E daí ele dá início à sua vida comercial. E quando ele tinha 15 anos, é exatamente o marco da mudança de sua família para Salvador. Mas ele faz a mudança para poder continuar no mesmo ramo de negócio e passa a viver no distrito de Itapajipe, na Penha. Ele vai se graduar em um curso que, à época, esse curso era chamado de Comércio e Fazenda, mas que, na sua formação, se contemplava noções de administração e contabilidade. O local onde ele se graduou, hoje, nós conhecemos como a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia. Essa graduação ela aconteceu em 17 de dezembro de 1910, quando Filomeno contava 34 anos. E aí vem o destaque da personalidade de Manuel Filomeno de Miranda, que vem mostrando a sua seriedade, a sua responsabilidade. Ele era um exemplo no campo profissional. Ajudava sempre todas as pessoas que o procuravam, pudessem ou não estar retribuindo tudo quanto ele estava a fazer por cada uma delas. E aí ele muda, né, o ramo da sua profissão, onde ele passa a exercer o ofício de guardar livros em um local que mais tarde ele fica sócio. Isso se dá no ano de 1914. Por que nós fazemos esse destaque? Porque nós queremos mostrar a caminhada que Filomeno fez para chegar até o conhecimento espírita. E como isso se deu? De fato, ele passou por um processo de adoecimento, que procurava os médicos não tinham um diagnóstico preciso,
procurava os religiosos não tinham um diagnóstico preciso, e daí ele tomou conhecimento que na cidade de Alagoinhas, Bahia, é uma cidade que é próxima aqui de Salvador, da capital, um médium chamado Saturnino Favila, ele tinha essa possibilidade de auxiliar no processo de enfermidade ao qual ele estava passando. E foi exatamente com esta proximidade que, através dos passes, Manuel Filomeno de Miranda, ele obteve a cura, passes e água fluidificada. E nesse interim, ele toma conhecimento de José Pititinga, que fazia parte da União Espírita Baiana, no ano de 1915, e é recomendado buscar José Pititinga para que ele pudesse se aprofundar neste conhecimento da doutrina espírita. E aí nós fazemos uma pausa para pensar o quanto este indivíduo, esta pessoa, Manuel Filomeno de Miranda, teve o seu preparo no mundo espiritual para que depois de décadas de experiência sem o conhecimento da doutrina espírita e com a sua aproximação, ele pudesse ter um destaque na área da obsessão e desobsessão. Então, com esta aproximação a José Pititinga, um laço de amizade muito forte é estabelecido e ele passa a frequentar as sessões públicas a convite de José Pititinga, essas reuniões que aconteciam na União Espírita Baiana, que havia sido recentemente fundada e que hoje é conhecida como Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, a partir deste encontro, a partir da participação nestas reuniões, Filomeno ele se interessa pelo estudo e pela prática do espiritismo e se torna um dos mais firmes adeptos de seus ensinamentos. Como ele era fiel discípulo de José Pititinga, ele também passou a atuar no movimento espírita da Bahia e tinha esse dom de dialogar, de conversar com as pessoas em relação às mais variadas dificuldades que elas vivenciavam, inclusive fazendo visitas a outras instituições, com o passar do tempo, a instituições espíritas no interior do estado, para poder estar oferecendo os seus préstimos, as suas orientações em relação a toda e qualquer problemática que a ele era apresentada. A serviço, da causa, ele passou a entretecer diversos laços com estes também simpatizantes da doutrina espírita. E daí nós podemos imaginar, àquela época, início do século passado, quantas eram as questões, as dificuldades que na constituição dessas instituições espíritas se apresentavam e levavam para ele e para José Pititinga essas dificuldades, os desafios vivenciados. E Manuel Filomeno de Miranda, ele escreve um opúsculo onde ele vai trazer a narrativa do porquê eu sou espírita, isso na página 27. Então, ele vai dizendo que ele tinha uma dívida. Em 1915, assim está escrito por ele, quando adoeceu, ele procura os recursos médicos e religiosos, e nada foi dado a ele. Inclusive, o seu caso,
ele havia sido julgado perdido. Mas, graças a Deus, isso na escrita deste opúsculo, ali em Alagoinhas, o saudoso Saturnino Favila, sem ciência das academias, ele, tendo a ciência no seu coração, obteve de Jesus, nas suas sessões espíritas, a sua cura. É que Deus estava chamando e eu não obedecia à razão, à verdade. Eis porque eu sou espírita. Então, isso está descrito por ele neste opúsculo, na página 27. E é justamente este movimento disparador para a sua aproximação, para o seu aprofundamento em relação aos conteúdos apresentados pela doutrina espírita. Ele se assemelhava muito a José Pititinga, pela maneira que tinha de tratar as pessoas e na sua observação, a observação do como José Pititinga ele se apresentava, ele passou também a seguir, a se apresentar da mesma maneira, com um fino trato. E nas sessões, nas reuniões mediúnicas que aconteciam na União Espírita Baiana, no diálogo que ele estabelecia com os espíritos, ele sempre trazia, Manuel Filomeno de Miranda, um versículo do Evangelho para poder fazer aquela tratativa. E daí nós podemos também pensar, nós que somos dialogadores em reuniões mediúnicas, o quanto hoje, século XXI, estamos também nos utilizando dessas passagens do Evangelho para poder nos conduzirmos diante desses diálogos que estabelecemos com os espíritos. Há um destaque também de Manuel Filomeno de Miranda, que na sua residência acontecia reuniões mediúnicas e trabalhos do grupo Fraternidade. Então, além de estar na União Espírita Baiana, tinha um grupo que funcionava em uma sala da sua residência, casa que nós tivemos a oportunidade de conhecer este ano, justamente no dia que seria celebrado a data do seu desencarne, e esta casa, ela ainda guarda esta energia, como se ele estivesse presente naquele ambiente, justamente por todos os trabalhos que ali eram desenvolvidos. Inclusive, formavam-se filas de pessoas à porta da sua casa, que iam em busca de gêneros alimentícios, bem como da palavra de conforto. Daí nós percebendo o quanto diversos trabalhos que não tinham nome, por exemplo, do atendimento fraterno naquela época, mas que as instituições elas já desenvolviam junto àqueles que buscavam este amparo, este conforto, esta palavra para poder sair daquela condição de sofrimento que vivia. E, seguindo ao perfil de Manuel Filomeno de Miranda, podemos perceber a questão da educação, a questão da delicadeza, do quanto ele tinha os ataques dos religiosos da época, porque ele se dedicava aos assuntos que se relacionavam à comunicabilidade dos espíritos, aos trabalhos que eram desenvolvidos pela União Espírita Baiana. E aí destacamos que, a partir de 1921, Manuel Filomeno de Miranda ele passa a integrar a diretoria da União Espírita Baiana e exerce o cargo de segundo secretário de 1921 a 1922
E de 1922 até o ano de 1939, ele assume o cargo de primeiro secretário, e é neste ano, com o desencarne de José Pititinga, que ele assume a direção da União Espírita Baiana. Queremos destacar a União Espírita Baiana no cenário nacional em relação à época para os estudos da doutrina espírita, bem como as questões das reuniões mediúnicas. E daí vamos fazer uma parte que vai tratar desta obra que ora iniciamos, do estudo de Nos Bastidores da Obsessão, uma obra que, apesar de ter sido publicada no ano de 1970, ela vem retratar um caso que aconteceu de atendimento entre o ano 1937 e 1938, quando Manuel Filomeno de Miranda participava das sessões das reuniões mediúnicas na União, e a família Soares ela teve o atendimento em reunião mediúnica da União, mas há um destaque que Manuel Filomeno de Miranda, junto a José Pititinga, também faziam atendimento domiciliar para esses casos que buscavam socorro na União. Tinha a participação nas reuniões mediúnicas, mas eles também se dirigiam ao domicílio para a continuidade do atendimento, não de reunião mediúnica no domicílio, mas para poder oferecer este suporte à família, que são vários membros, o casal com mais 6 filhas, sendo que uma delas, a mais nova, a Mariana, ela é envolvida em um processo obsessivo por ações praticadas em experiências pregressas, e a própria mãe vai e solicita apoio na União Espírita Baiana, e tem um relato no livro de atendimento em casa, de oração, de aplicação de passe, para poder auxiliar no tratamento da obsessão. Então, é um destaque importante que nós fazemos. Nós estamos dando início ao estudo de uma obra que é uma narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, onde envolve uma família que não é espírita, porque dentre os livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos aqueles que tratam das obsessões e desobsessões, onde estão envolvidos pessoas espíritas e pessoas não espíritas. E no caso em questão, em tela, a família não era espírita, mas teve a aproximação justamente pela questão da obsessão, que era o vínculo entre Mariana e seu Mateus, que era o seu pai. Então, Filomeno, durante a sua caminhada, ele sempre se destacou nesta alegria de servir a Jesus. Foi um trabalhador espírita brasileiro com uma imensa folha de serviços, e onde ele transitasse, nós tínhamos a certeza do trânsito da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Queremos apenas fazer um destaque que ele escreveu alguns livros, mas esses livros não tiveram seu nome. Ele utilizou pseudônimos. Destacamos, então, a Resenha do Espiritismo na Bahia, Enxertos que justificam o Espiritismo e Porque Sou Espírita, que foi o destaque que nós fizemos aqui anteriormente. Sobre as últimas palavras ditas por Filomeno, há um autor que escreve, Cardoso e Silva, que Filomeno disse: agora sim, não vou porque não posso mais.
estou satisfeito, porque cumpri o meu dever, fiz o que pude, fiz o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos, conforme já determinei. Essa escrita de Filomeno aconteceu na antevéspera da sua desencarnação. Era muito querido por todos aqueles que tiveram a oportunidade de o conhecer. E quem o conhecia não era capaz de deixar de amá-lo pelo seu modo de ser. Podemos dizer que ele, junto com José Pititinga, foi a maior autoridade na União Espírita Baiana para tratar dos assuntos relativos à obsessão e à desobsessão. Ele, conforme já falamos, foi um exímio dialogador nas reuniões mediúnicas e, como espírito, sua obra também amplia este olhar sobre a obsessão e a desobsessão. Vale a pena vocês buscarem, quem não tem o livro, a leitura desta obra nos bastidores da obsessão. Nós vamos estar acompanhando fatos reais, não é uma narrativa de um romance, e sim de fatos que se deram, inclusive com o seu acompanhamento, com o seu estudo, com a orientação de José Pititinga, junto à equipe espiritual, para que o resultado ele fosse bem sucedido. E, por fim, desta breve síntese, desta apresentação inicial deste ser espiritual que agora se encontra no mundo espiritual, mas que esteve bem pertinho de nós, fizemos essa breve síntese para que nós pudéssemos, conhecendo um pouco da história, pudéssemos perceber a importância, a relevância de Manuel Filomeno de Miranda no estudo da mediunidade, no estudo da obsessão e da desobsessão. Lembrando que, ao desencarnar no ano de 1942, ele passou em torno de 28 anos no mundo espiritual, se aprofundando na temática da obsessão e desobsessão, para poder trazer para nós 18 maravilhosos livros que vão fazer uma abordagem mais profunda, menos profunda, mas sempre tratando das obsessões e das desobsessões. Então, essas são as minhas considerações iniciais e passo a palavra a você, Gisele. Nós conseguimos já vislumbrar a grandiosidade desse espírito que é um benfeitor realmente, que vem nos trazer tantas pérolas, riquezas, relatos do que acontece no mundo chamado invisível. Muito obrigada pela sua contribuição. E agora, então, nós passamos a palavra para o Laudelino dar continuidade aos aprofundamentos. Queridos amigos, os nossos votos de alegria nessa oportunidade de iniciarmos um novo estudo, de darmos sequência, do estudo profundo que requer e aconselha o nosso mestre de Lyon, Allan Kardec. E hoje estava aqui recordando um pouquinho mais ainda de quando iniciamos os nossos estudos, quando discutíamos a abertura do primeiro livro com a nossa querida Sueli Caldas Schubert. E com isso, pegamos o livro Semeador de Estrelas e ali começamos a avaliar um pouquinho do grande conteúdo e estudo que Sueli realizava nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, também de Divaldo Pereira Franco, para nos apresentar alguns pontos de destaque do seu próprio raciocínio dos fatos que ela analisava. E quando ficamos para apresentar também um pouco deste nobre espírito, Manuel Filomeno de Miranda, após a sua jornada terrestre, estudando, vimos que Sueli já havia relatado que no ano de 1950, Divaldo havia recebido uma carta de Chico Xavier do espírito Petitinga.
E algum tempo depois, também Manuel Filomeno de Miranda endereça uma carta a Divaldo, também apresentando conteúdos, aonde Manuel Filomeno de Miranda já estava no mundo espiritual e apresentando já um início, não é, de uma amizade. Mas essas cartas estão no acervo, onde a senhora Iraci cuida tão bem o acervo da mansão, onde todas as mensagens e cartas apresentam esse conteúdo valioso para que os estudantes profundos da doutrina possam averiguar esses documentos e comprovar a veracidade desses fatos. Porém, somente 20 anos depois, aproximadamente no ano de 1970, é quando Manuel Filomeno de Miranda começa, então, a aparecer para Divaldo Pereira Franco. E nessas aparições começam a estreitar os relacionamentos, aonde Manuel Filomeno de Miranda relata que, por convite da benfeitora Joana de Ângeles, estava aprofundando ainda mais a temática em torno do tema obsessão e desobsessão, e que quase 30 anos de estudos realizados, e seria agora, então, o início de uma jornada para começar as psicografias destas obras. E vejamos, quando o Divaldo fala a respeito da profundidade do interesse do Manuel Filomeno de Miranda para com o tema obsessão e desobsessão, ele relata que Manuel Filomeno de Miranda estava acompanhando um caso enquanto encarnado de um homem que apresentava um vício alcoólico e ébrio contumaz, estava fazendo um avanço cada vez mais do processo obsessivo, onde a terapêutica da água, o passe, o atendimento fraterno, todo o processo das reuniões mediúnicas não estavam surtindo êxito naquele vínculo das entidades que acompanhavam, então, aquele amigo necessitado de auxílio. E ele pôde ver que aquele irmão desencarnara em coma alcoólico. E ele ficava se questionando o porquê desses liames, desses laços, não conseguirem ser desfeitos. E que quando, então, a jornada terrestre acabara, ele estaria em espírito avaliando as origens primárias dos laços que antecediam as jornadas reencarnatórias e entender a profundidade dessas perseguições. E ali começaram a nos apresentar fatos para que o estudioso espírita pudesse compreender, entender a realidade não só da imortalidade da alma, mas a realidade desses laços que todos nós temos, seja perante ao conjunto familiar, social, mas também de entidades desencarnadas que nos atormentam, que geram perseguições intensas perante a nossa jornada, as nossas alegrias, felicidades, mas também aqueles outros que oram por nós, que vibram com as nossas vitórias. E conhecer um pouquinho mais desse espírito tão bem estudado pela nossa querida Sueli e tão bem apresentado pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, nós vamos tendo agora uma nova oportunidade para estudar essa obra nos bastidores da obsessão. Quando pegamos aqui para analisar um pouquinho mais sobre Manuel Filomeno de Miranda, quando começaram aquelas visitas diárias a Divaldo Pereira Franco, Manuel leva Divaldo à sua colônia espiritual. E lá naquela colônia, Divaldo relata que em um dos momentos pôde ser apresentado a uma experiência de um prolongamento de uma vida terrena, utilizando-se as energias do próprio perispírito e ali fazendo a experiência do prolongamento de uma vida física. E as experiências sendo realizadas na colônia. E começamos a ver que cada vez mais as obras apresentadas por Manuel Filomeno de Miranda têm um caráter não só jornalístico para nos apresentar a realidade do mundo espiritual, mas um caráter bem científico, aquele questionador não somente para saber do fato, mas para entender a complexidade daquele fato
da sua natureza até a reação final que está sendo, então, apresentada à nossa realidade. E nessas obras, a gente vê que, quando ele pega dos 18 livros, ficamos imaginando a coragem deste espírito de navegar para essas áreas umbralinas, zonas inferiores, para poder avaliar as raízes, as matrizes que aqueles perseguidores, aqueles agentes trevosos, os enfrentamentos das trevas, os justiceiros, estavam programando os ataques para os servidores de Jesus, para os espíritas, para aqueles que estavam iniciando a sua jornada para o serviço desinteressado da caridade. E Manuel Filomeno de Miranda apresenta para nós as condições fundamentais para entender essa complexidade. Porque quando pegamos no Livro dos Espíritos, em 1857, nós vamos pegar já na pergunta 459, que se a prece teria alguma ação para com o processo da obsessão. E a resposta dos Espíritos vem esclarecendo que a prece tem o seu benefício completo no processo obsessivo. Mas as obras de Manuel Filomeno de Miranda vai nos apresentando a riqueza de detalhes de como esses laços se desfazem, qual é a necessidade do pensamento, qual é a necessidade da vontade, do esforço, o que deve irradiar daquele que está realizando a prece, para que esses laços, para que esses grilhões sejam realmente rompidos, partidos. E vai detalhando com riquezas de detalhes o que acontece quando o obsessor consegue compreender também das suas próprias jornadas passadas e conseguir dali enfrentar as suas responsabilidades, perdoar aquelas outras aonde ele foi sim o injustiçado, mas que a injustiça não houve quando colocado ao lado as jornadas passadas e saber que não houve injustiças, mas sim houve os processos de aprendizado perante cada um agora, assumindo as suas responsabilidades. Manuel Filomeno de Miranda apresenta de uma maneira belíssima nessas obras os agentes das reuniões dos justiceiros, aqueles que estão dominando os líderes das trevas e quais são as suas programações. Imaginemos que quando Divaldo começa uma obra neste quilate, que podemos considerar 18 pérolas magníficas, extraídas da espiritualidade para o plano físico, para poder nos alertar de grandes realidades e enfrentamentos que nós estamos vivendo hoje, que Divaldo, ali em torno da mansão, recebendo as entidades, os batuques, os enfrentamentos, o médium sofrendo tormento para que a obra não fosse concretizada. Em todas elas, pude pedir a ele se em todas essas obras ele realmente sofria essas investidas destes grupos que tinham o interesse principal de não alertar a humanidade destes planos que estavam acontecendo no mundo espiritual. E ele relata de uma maneira positiva que sim. Porém, imaginemos do lado de lá, imaginemos Manuel Filomeno de Miranda, a sua equipe, porque a equipe dos benfeitores, muitas vezes, poderiam passar despercebidos, não estavam sendo vistos, mas aqueles que estudamos as obras, vamos saber que muitas vezes os enfrentamentos são diretos. A coragem, aonde podemos pegar em uma das obras, quando Manuel Filomeno de Miranda apresenta que não é o mal que ilumina, mas é o bem. Ou seja, o bem não teme, porque sabe o que está apresentando, sabe a luz que tem para projetar aquela área mais escura que vige ainda naquele espírito tão necessitado. A clareza das mensagens desses enfrentamentos, podemos perceber a grandiosidade da moralidade, da ética conquistada por esse espírito.
Porque hoje, quando nós pegamos na obra, onde ele sendo discípulo de Petitinga, nós vamos vendo que muitas vezes há a participação direta de um espírito também de alta magnitude e elevação, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis e tantos outros citados como espíritos iluminados, mas nos apresentando conhecimentos que nas obras básicas temos dificuldades para os aprofundamentos. Os tubos de deslocamento das entidades de planos superiores aos planos inferiores, como aqui na Terra, um plano de provas e expiações, as viagens espirituais, como agora mesmo falei a respeito desse prolongamento da vida, num livro estudado por nós, no Rumo do Mundo da Regeneração, o processo da materialização, da ectoplasmia, que até então era de médiums encarnados, mas ali apresentando que o perispírito do próprio espírito desencarnado também possui uma energia específica e particular das células perispirituais, conhecimentos profundos de uma ciência que merece ser estudada, como qualquer outra ciência. E quando iniciamos, então, os exórdios deste livro, desta obra, nós vamos pegar que esse fato aconteceu no ano de 1937, 38. Manuel Filomeno de Miranda relata que já era uma obra para ser escrita há muito tempo, porque ele ainda estava encarnado quando vivenciou estes fatos. E estamos falando agora de 1970. E o tempo passando para que as informações chegassem até nós. E ali ele vem trazendo que não só a ciência ignorava de uma maneira muito querendo realmente ignorar os fatos da realidade da ciência espírita, não tinham interesse das suas pesquisas. Mas pesquisas sérias como Barão von Gundstedt, Robert Hare, 1856, Carl Wickland, dos Estados Unidos, realizaram pesquisas a comprovar a realidade da imortalidade da alma, a realidade do espírito após a viagem terrena. Mas relata ali que, quando os efeitos de uma comunicação aos olhos do grande fisiologista Charcot e toda a sua equipe de fisiologistas estavam ali, depois podendo ter reunião com Freud, Charles Richer, Duchenne e tantos outros especialistas da fisiologia, analisando os fatos de uma comunicação mediúnica. E por recomendação do próprio Charcot, nos traz Manuel Filomeno de Miranda, que analisassem somente os fatos, mas que não aprofundassem a investigação. Como se interrompessem ali, porque talvez o aprofundar poderiam surgir questões muito mais salutares, não só a academia, mas questões que poderiam envolver religiosidade que falo com a parte do Criador, com Deus, e que o avanço da ciência não poderia, naquele momento, talvez, movimentar colunas tão fragilizadas no momento em que estava. Mas isso não impediu Allan Kardec de apresentar, no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, apresentando ali um manual prático a respeito das evocações e da prática da mediunidade. E com os livros exemplares de casos acompanhados desde a origem destes processos obsessivos, das perseguições, de como que o espírito obsessor hoje encontra aquele que lhe estava em débito, fechando os olhos e relembrando a injustiça para consigo. Quando os olhos se abrem, o espírito está ali, já vinculado àquele outro que lhe tinha o débito, e começando o processo de ajustamento. Como que isso se dá? Como que os processos de aproximação acontecem? Mas não só, como que nós podemos ter agora a terapia, não só preventiva, mas a curativa?
Manuel Filomeno de Miranda apresenta para nós os processos, desde a sua natureza ao processo desobsessivo, como devemos atuar, quais são os alertas para que preventivamente todos nós não mergulhemos em águas pantanosas, porque coloca no sinal dos tempos, o sono ainda leva a multidão ao sono da indiferença, o ópio da ilusão. Ainda estamos anestesiados pelo prazer. E começa a nos relatar quais são esses prazeres. Qual é esse ópio da ilusão? Qual é o sono da indiferença? Nos deixando de uma forma clara, cristalina, para que podemos pegar pelo nosso esforço, pela nossa vontade, o caminho correto para a nossa própria libertação. Porque todos nós também sofremos perseguições, todos nós sofremos as tentações, e muitos de nós podemos estar passando hoje por um processo obsessivo. E qual é o caminho correto para que possamos gozar dessa terapia desobsessiva ou preventiva? O convite hoje é para que possamos aprofundar, como ele coloca, um estudo teórico e prático, porque aqui o relato que nós vamos iniciar o estudo nos bastidores da obsessão, o nome e o título do livro já nos apresenta essa realidade. Vamos estar nos bastidores, acompanhando passo a passo os vínculos obsessivos iniciais, os sintomas, a sintomatologia, os acontecimentos familiares, começando a procura das suas origens, a mudança de conduta, a terapêutica e o processo desobsessivo e a sequência do progresso espiritual de todo o conjunto dos espíritos envolvidos neste processo e nestes lianes. Estamos todos convidados, a partir de hoje, para estudarmos essa brilhante obra, uma pérola que vai iluminar a nossa existência. E, sem dúvida, podemos percorrer caminhos, iluminando, quem sabe, pedras que já aqui apresentada por estes exemplos, que talvez facilitem a nossa jornada. Imensamente grato pela oportunidade de estarmos juntos e pela oportunidade que a Mansão do Caminho nos oferece e de todo o grupo para podermos estar conquistando cada vez mais esses conhecimentos desta verdadeira realidade. Muito obrigado. Obrigada, Laudes. Eu acredito que todos aqui concordamos que somos espíritos muito devedores do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, porque nos beneficiamos muito com as informações que ele nos traz. E uma curiosidade a respeito dessa obra, que foi a primeira, é que ele faz, então, antes de iniciar o capítulo a respeito da história, né, que ele vai nos trazer, o relato da família Soares, né, que é o capítulo 1º, ele vai trazer o Prolegômenos, que será o nosso próximo encontro, e, posteriormente, examinando a obsessão. São páginas em que ele nos convida a reflexões, a um estudo sério, e talvez as pessoas que acompanham o nosso estudo ainda não tenham tido a oportunidade de estudar as obras básicas do Espiritismo e tenham dúvidas. O ideal seria que nós pudéssemos também estudar as obras básicas, concomitantemente, procurar uma casa espírita, estudar em grupo, em conjunto, porque aí os ensinamentos eles vão ficando mais cristalinos, nós vamos compreendendo melhor. Então, se houver dúvidas, nós pedimos que aqueles que nos acompanham possam colocar as suas dúvidas nos comentários, no chat, que assim nós iremos passar aos coordenadores, e se houver perguntas suficientes, nós poderemos fazer um encontro para que possamos, então, esclarecer, trazer mais aprofundamentos em conjunto, então, com as obras básicas do Espiritismo. Então, meus amigos, meus irmãos, nós nos despedimos, agradecendo a colaboração dos coordenadores Tânia e Laudelino, aos corações aqui reunidos, deixando o convite para estarmos novamente
na semana que vem, no mesmo horário, no canal da TV Mansão do Caminho no YouTube. Até mais. Até mais.